concede de mais uma vez estar aqui na casa dele para juntos louvarmos a Deus. Obrigado pelo nosso pastor Sérgio, pela confiabilidade, missionária, Luciano, Kézia, Samuel, seus filhos. Que Deus continue abençoando esta família, povo de obreiro, presidente Deus, pastor Léo, pastor Emerson, que está em retaguarda, agora na minha vida, toda a igreja também, sabendo que estamos sempre em oração um pelos outros, que Deus cuidar pela minha esposa, meus filhos, essa família que Deus tem nos dado para estar aqui, junto fazendo a obra do Senhor, amém? Gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias, no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 28, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 8, Evangelho segundo Mateus 28. Amém? Todos encontraram? A partir do verso 1, assim está escrito: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomado de medo e grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. Amém. Glória a Deus. As pessoas têm colocado essa palavra no meu coração por esses dias. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, a gente poderia colocar: Jesus vive, porque nós servimos um Jesus que ele veio, se entregou, ele veio para nos reconciliar com Deus. Hoje um culto de missões, né? Ele veio nos reconciliar. Nós estávamos longe, estávamos separados, mas ele veio por nós. Ele veio, ele cumpriu o seu ministério, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus, ele está vivo. E esse texto, ele relata isso. Ele relata a ressurreição de Cristo. Nós lemos em Apocalipse que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. E nós vemos também que, desde o início da palavra na Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, aponta para a vida de Cristo, para a vinda de Cristo, a morte e ressurreição de nosso Senhor. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é muito clara, e é isso que iremos abordar nessa noite, que nós servimos um Deus que ele está vivo. Nós servimos um Deus que ele pode ouvir a nossa oração. Ele pode ouvir o nosso clamor. E nós iremos pontuar a importância da ressurreição. Nós vemos aqui em Mateus 28, que traz aqui um relato, né, desse acontecimento de Cristo ressurreto, que ele se entregou sim, mas ele ressuscitou. E hoje nós estamos aqui, hoje nós temos paz com Deus, porque ele vive.
Ele está sentado à direita de Deus e Ele intercede por nós. E por isso nós podemos nos levantar, por isso nós podemos nos dobrar, por isso nós podemos ter essa paz. Essa paz que ela excede todo entendimento. Porque Jesus ressuscitou. Porque Ele está vivo. Aleluia. Irmãos, e isso é algo que precisa encher nosso coração. E que nós não venhamos deixar o culto, a liturgia, ela ser algo costumeira. De nós viermos aqui e achar que nós vamos ter mais um dia. Não, nós servimos um Deus vivo. Um Deus que pode ouvir o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oração, a nossa pregação, o nosso louvor. Esse é o Deus que nós servimos. No Evangelho segundo João 1:29, como eu já disse, ele nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 3:8, eu já comentei, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vemos pela palavra que Jesus veio para morrer por nós, mas Ele ressuscitou. Nós vemos que a morte é o princípio da nossa vitória, né? Mas a nossa vitória, ela se completa na ressurreição. E nós vemos aqui quando aquelas mulheres, elas chegam ali no sepulcro triste, contristada, no início do dia, e a pedra, ela havia sido removida, e o anjo estava ali assentado sobre a pedra, e o anjo entregou uma mensagem para aquelas mulheres. E qual foi essa mensagem? Nós vemos aqui no verso 5: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscai Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito, né? E o anjo ainda faz um convite, né? Dizendo: vinde o lugar onde ele jazia. Então nós vemos que Jesus, ele não se encontra mais naquele sepulcro. Ele saiu dali para decretar a nossa vitória, para decretar a sua vitória. E hoje nós temos um relacionamento. O véu, ele foi rasgado de alto a baixo. Hoje nós temos entrada no trono da graça. Então nós vemos que a morte, ela não pôde deter o autor da vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmão, triste seria para nós se Jesus, ele tivesse vindo, morrido, mas ele não tivesse ressuscitado. Se ele tivesse permanecido ali no madeiro, se ele estivesse ali naquele sepulcro. Mas ele veio, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu a sua missão. Ele foi ferido, ele foi cuspido, ele foi transpassado, o seu sangue foi derramado, ele morreu por mim, ele morreu por você, mas ele não ficou no madeiro, ele não está naquele sepulcro, ele está vivo. Servimos um Deus que está vivo. Eu não quero ser cansativo, irmãos, mas diante de tantas dificuldades, diante de tantas coisas que vêm, de tantas calamidades, de tantos problemas em nossa vida familiar, em nossa vida financeira, em nosso cotidiano, em nosso trabalho, e muitas das vezes nós deixamos essas coisas ofuscar aquilo que nós temos. Nós somos forasteiros, nós não somos deste mundo, e nós servimos um Deus que está vivo, e Ele está vivo e Ele intercede por nós, e Ele pode contemplar o nosso clamor, Ele pode contemplar as nossas orações, Ele pode contemplar a palavra que nós devemos lançar aos pés dele. Ele quer isso, toda a nossa ansiedade.
verdade. Porque Ele é um Deus que cuida. E Ele cuida porque Ele está vivo. Glória a Deus. E nós não devemos deixar que tudo que está acontecendo, seja qual for a área da nossa vida, possa ofuscar essa verdade em nossa vida. Que nós servimos um Deus que Ele está vivo. E a nossa fé ela precisa estar apontada para Ele. Assim como João disse, no meio de toda a sua dificuldade, eu sei que o meu Redentor vive. E nós sabemos que nós servimos um Deus que está vivo. E por isso nós podemos proclamar. Por isso nós podemos pregar o Evangelho. Porque nós estamos pregando algo sólido. Nós pregamos um Deus todo-poderoso. Aleluia. É Ele que faz, irmãos. É Ele que cumpre. Muitas das vezes nós olhamos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, mas é Ele que age em nós. É Ele que atua. Ele é um Deus vivo. Ele que atua em nós. Nós não teríamos condições nenhuma de fazer nada, mas tudo quanto fazemos, nós recebemos dele. O que nós temos, o que nós podemos fazer, mas tudo que somos, e tudo que temos, e tudo que fazemos, é para Ele. E dele recebemos. E nada temos. E tudo que temos provém dele. Muitas das vezes a gente sobe aqui, né? E a gente diz que eu não tenho nada. Mas se eu realmente não tivesse nada, eu não poderia subir aqui. Eu vou subir aqui e trazer uma palavra vazia. Mas quando eu não digo que eu não tenho nada, eu não tenho nada que provém de mim. Porque tudo que ministramos, tudo que pregamos, recebemos do Senhor. Assim como Paulo diz, o que eu recebi do Senhor eu entreguei a vocês. O que nós recebemos de Deus, nós entregamos. Porque de nada nós temos, mas nós recebemos. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. E para não ser muito, não quero cansar, para não ser muito alongado nessa administração, eu gostaria de destacar 4 pontos que destaca a importância da ressurreição de Cristo. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que ela é importante porque ela é bíblica. Ela está na palavra de Deus. Não é uma invenção humana. Ela não surgiu no pensamento do homem. Não foi os homens que criaram. Não foi uma história contada. Não é uma história inventada. Mas nós podemos presenciar que a ressurreição ela está contida na palavra de Deus. Foi o próprio Deus que permitiu que estivesse registrado na sua palavra para que nós tivéssemos compreensão daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele fez por mim e por você. Porque como eu sempre digo, tudo que Deus faz para nós, Ele se revela. Porque não temos como nós conhecer um Deus tão grandioso se Ele mesmo não se fizer conhecido. É Ele que revela. É Ele que nos mostra. E nós vemos que a ressurreição ela é algo que está na palavra de Deus. Ela está explícita em todo o Novo Testamento. Que nós servimos um Deus que ressuscitou ao terceiro dia. E ela está escrita para testemunho da nossa fé. A nossa fé é sólida. É uma fé que está bem fundamentada, porque ela está fundamentada na própria palavra de Deus. Nós pregamos Cristo e pregamos Ele ressurreto, vivo, e por isso a nossa pregação ela tem fundamento. Por isso a nossa fé ela está bem fundamentada, porque ela está na palavra de Deus, uma palavra que gera vida. E quando nós falamos, nós podemos sentir, porque o próprio Espírito habita em nós e Ele testifica que aquilo que nós estamos ministrando provém de Deus. É a palavra de Deus. Nós encontramos aqui um texto que nos atesta. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 1 e 3, que está escrito:
Danilo puder pôr aqui no projetor, 1 Coríntios 15, 1-3, está escrito: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós vemos que nós somos salvos pela fé em Jesus. Quando eu creio que Jesus ele veio ao mundo, ele morreu por mim e por você, e ao terceiro dia ele ressuscitou, nós somos salvos. E este é o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo que ele pregou. E nós vemos isso nas Escrituras. E esta fé em Jesus, que morreu quando nós cremos nele, que vai nos trazer a salvação, que vai nos trazer vida. Porque Jesus ressuscitou e ele vive. Hoje nós temos vida, e nós temos esta vida em abundância. Nós somos mais do que vencedores. Por mais que nós passamos por dificuldade, por mais que nós passamos por lutas, nós podemos ter a certeza que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque ele vive. Porque ele vive. Aleluia. E a nossa fé, ela está bem fundamentada. Então Paulo está dizendo que a ressurreição é importante, porque é na ressurreição que consistia a salvação dele e também a nossa. É na ressurreição de Cristo que a nossa vitória ela foi consumada por Jesus. Aleluia. Outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em Jonas 1:17. Jonas 1:17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Lucas 11, 29, 30. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Verso 30. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Então nós vemos que Jesus, ele usa a figura de Jonas, dizendo que assim também como Jonas esteve no ventre do peixe, aquilo será um sinal que será dado para essa geração com respeito a Jesus.
E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus, ele ficou 3 dias e 3 noites sem se manifestar. Tudo parecia que estava perdido. O sacerdócio, aqueles que conspiraram, acharam que tudo estava perdido. Até mesmo os discípulos, a gente vemos que Jesus morreu. Então tudo parece que estava acabado. Mas era o cumprimento, era o sinal que estava sendo dado. Todos pensaram que mais nada ia acontecer, mas ao 3º dia Jesus Cristo aparece ressurreto. Aleluia, glorioso, mostrando a sua glória, e muitos o veem. Mais de 500 irmãos. Aleluia. E esse é o maior milagre, irmãos. Esse é o maior milagre que nós recebemos do Senhor Jesus. É a salvação. E ela se cumpre na ressurreição. Nós não precisamos de nenhum sinal. Nós não precisamos de correr atrás de milagres. Nós não precisamos, porque nós já recebemos a maior dádiva. Nós já recebemos o maior presente, que Jesus, ele veio para nos salvar, e ele ressuscitou ao 3º dia, e hoje nós temos vida. Glória a Deus. Este é o maior milagre, o milagre da salvação, e ele se conclui na ressurreição. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós servimos um Deus que vive, e nós vemos isso presente nas Escrituras. Aleluia. E outro ponto, de porque a ressurreição ela é importante, porque há provas que Jesus ressuscitou. Nós vemos vários textos. Eu não vou trazer tudo porque ficaria exaustivo, nós não teremos tempo, mas eu vou apontar apenas alguns de texto que provam que ele ressuscitou. Ainda em 1 Coríntios, Paulo continuando seu discurso ali sobre a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios 15, depois é bom os irmãos ler, é muito pedagógico esse 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição. A partir do verso 5 ao 8 está escrito: e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Aleluia. Então nós vemos que há provas da ressurreição de Cristo. Paulo testifica que quando Cristo ressuscitou, aquelas mulheres, que estavam ali no texto que nós lemos, elas saíram dali, foi até o túmulo, e elas testemunharam. Nós vemos ali em Mateus, o anjo falou: vem e veja, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E vocês vão e anunciem os discípulos que eles vão para a Galileia, porque ele ressuscitou como havia prometido. E aqui no verso 15, Paulo ele faz um resumo, ele faz um resumo de tudo isso, desse testemunho, que havia provas concretas, pessoas que viram, pessoas que testemunharam e viram Jesus durante mais ou menos 40 dias, e Jesus ele esteve andando no meio do povo, visitando os irmãos. E nós vemos no texto bíblico pelo menos 6 aparições de Jesus. Então nós vemos que há provas que ele ressuscitou. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E o terceiro ponto, para a gente caminhar: a ressurreição de Cristo, ela é a base pela qual nós estamos alicerçados.
alicerçados. Aleluia. Jesus, Ele é a base na qual nós estamos firmados. E por isso nós podemos ter acesso. Por isso nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós podemos fazer as nossas orações, tendo por certo que temos um Deus que ouve as nossas orações. Nós podemos ministrar. Uma criança, ela pode vir aqui e ministrar, porque quem garante a palavra é o próprio Deus que está vivo. A nossa pregação, ela está bem fundamentada. E como já foi dito, irmãos, não precisamos de grandes eventos. É a palavra que traz vida, porque o Deus da palavra, Ele está vivo. Então seja uma criança, seja um presbítero, seja um pastor, seja uma irmã, seja um jovem, a nossa pregação, ela está fundamentada na palavra de Deus. E é o Deus que vive. Está bem fundamentado. Nós podemos ter essa segurança naquilo que nós falamos. Não é como algumas religiões, que aquele que é está morto, mas continua lá. Nada pode fazer. Não é um Deus de madeira feito por mãos de homens. Mas nós pregamos um Deus vivo. Aleluia. E por isso nós podemos fundamentar a nossa mensagem nele mesmo, porque a palavra é dele, provém dele. E nós podemos perceber isso na mudança, na vida daquele que quer se aproximar de Jesus, porque é um fundamento sólido. E quando nós nos entregamos a Ele de interesse, quando nós chegamos a Ele com o nosso coração puro, há uma transformação, porque Deus está vivo e essa transformação ela é gerada através da vida dele em nós. Um Deus morto, um Deus de madeira, a pessoa que serve nada pode fazer, mas quando nós servimos esse Deus todo-poderoso, esse Deus vivo, Ele irá transformar as nossas vidas. Nós iremos a cada dia mais nos melhorar. Nós estaremos cada dia mais parecidos com Cristo. É um processo, porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos conduz, é Ele que nos ensina. Ele está conosco, Ele vive, Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, e por isso nós estamos sendo aperfeiçoados. E nós vemos isso na vida dos nossos irmãos. Uma pessoa aceita Jesus e chega todo maltrapilho, chega todo, muitas das vezes bebo, das drogas, e a gente começa a ver o processo, porque nós servimos um Deus vivo e nós ministramos a palavra, e a palavra está bem fundamentada, porque ela está fundamentada nele mesmo. Ela está fundamentada nele mesmo. E por isso nós temos ousadia, e por isso nós temos esse fundamento sólido. É por isso que as nossas orações elas são respondidas, porque Ele ouve e responde, porque nós servimos um Deus ressurreto, que veio, morreu, mas hoje vive. Nós temos todo acesso a Ele. Nós temos todo acesso. Hoje nós não precisamos do sacerdote, nós temos entrada. Nós podemos chegar, nós podemos dobrar nosso joelho e Ele nos ouve. Que nós iremos chegar e fazer isso com convicção, com fé, que nós servimos um Deus que ouve, que não venha ter dúvida no nosso coração, diante das nossas petições, diante do nosso clamor, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos pedidos de oração pelos nossos irmãos. Que nós venhamos orar sabendo que nós cremos e servimos um Deus vivo. E porque Ele é vivo, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Nós temos esse fundamento sólido. Nós temos essa base. A ressurreição de Cristo é a base na qual nós estamos alicerçados. O nosso barco está bem ancorado. O nosso barco está bem
verdade que as lutas muitas das vezes vêm sobre nós. Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos aflição, e muitas das vezes nós sentimos acuado. Eu não vou conseguir, eu não posso, por mais que eu me achego, parece que a minha força, ela se esvai. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. E por mais que nós não venhamos compreender, por mais que aquilo que nós esperamos ou pedimos não chegue no momento nem na hora que nós queremos, mas nós devemos ter a convicção que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em nossas vidas, e que nós continuamos, irmãos, firmados nele, porque nós temos essa firmeza, nós temos essa base sólida. Aleluia, aleluia. Atos 17, 27, parte A: pois nele nós vivemos, nós movimentamos e nós existimos. Tudo para Ele, tudo vem dele. Aleluia. E o último, já para a gente concluir: se Jesus ele não tivesse ressuscitado e voltado a Deus Pai, o Espírito Santo não seria enviado. João 14, 16, 17 está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Se Jesus ele não houvesse ressuscitado, o Espírito Santo ele não seria enviado. E o que seria do nosso culto, irmãos, sem a presença do Espírito Santo? Aí sim seria só uma liturgia, seria um culto vazio. Mas porque Jesus ressuscitou, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e testifica que nós somos filhos de Deus. Testifica que nós somos filhos de Deus. E por isso o nosso culto, ele tem vida. Por isso o nosso louvor, ele tem vida. Por isso que a nossa pregação, ela tem vida. Porque quem opera é o Espírito de Deus que habita em nós. E porque o Espírito Santo foi enviado, homens e mulheres foram transformados. Irmãos, nós vemos Pedro, um exemplo, antes do Pentecoste, e Pedro depois do Pentecoste. Nós vemos em Atos 2, 14: e aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 12, Pedro tomou a palavra em alta voz e pregou à multidão reunida: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Vamos, olha a convicção de Pedro. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, Pedro ele prega cheio de ousadia, e uma grande multidão se rende aos pés de Jesus, porque o Espírito foi enviado e ele transforma a nossa vida. É Ele que age em nós. Nós vemos que a pregação de Pedro, ela foi cheia de poder, ela foi cheia de autoridade, porque o Espírito Santo havia sido derramado. Aleluia! E por isso a ressurreição de Cristo ela é importante, porque ela é bíblica, porque há testemunhas, porque ela é a nossa base sólida.
E porque Jesus ressuscitou, o Espírito Santo foi enviado, ele habita em nós e nós temos paz com Deus. Isso é motivo de nós alegrarmos, irmãos. Por mais que nós temos as nossas enfermidades, por mais que nós tenhamos as nossas debilidades, o próprio Deus habita em nós, e é Ele que nos ajuda, e é Ele que nos fortalece. Aleluia! Que nós possamos nos achegar a esse Deus com confiança, com convicção e com fé, porque nós servimos um Deus vivo. Eu quero concluir lendo 1 Coríntios 15, do 51 ao 58. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade, no momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutível. Por último, nós vemos aqui que a ressurreição de Jesus, ela é importante para nós, porque ela nos dá esperança. Assim como Jesus ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos, e nós receberemos um corpo transformado, e nós habitaremos eternamente com Ele. Aleluia! E essa é a nossa esperança, porque Jesus, Ele ressuscitou. Hoje nós temos essa esperança, que um dia nós também ressuscitaremos, e nós moraremos eternamente com Ele, para a glória de Deus. Aleluia! Que nós possamos, irmãos, nos firmar, que nós possamos nos aproximar, e que nós possamos a cada dia mais lançar a Ele as nossas dificuldades, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Convido os irmãos a se colocar de pé, para nós fazermos uma oração, que o Espírito Santo, Ele possa falar mais e mais em cada coração. Soberano Deus e amado Jesus, gratos somos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui e que nos revela, Senhor, o plano da salvação, meu Deus, na qual o Senhor veio para morrer por nós, meu Deus. O Senhor veio, cumpriu o Teu ministério, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, Senhor, nós temos essa paz, essa alegria, essa paz que ela excede todo entendimento, essa paz que vem do Senhor para nós, meu Deus. Que nós possamos a cada dia mais, em detrimento das dificuldades, de tudo aquilo que pode vir, tentar nos parar, dos dardos inflamados do inimigo, meu Pai, a cumprir fazendo a Tua obra, Senhor, meu Pai, em nossas debilidades, porque nós pregamos um Deus que está vivo, e assim como o Senhor fez, Senhor, meu Pai, um grande milagre em nós, Papai querido, aquilo que o Senhor fez em nós possamos compartilhar, para que outro, Senhor, possa receber essa vida, possa receber essa paz que provém de Ti, meu Pai. Continua, Senhor, nos usando, nos fortalecendo e nos capacitando para louvor e honra do Teu nome. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por